Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente de todos que eu tenho gravado aqui pro canal. Por quê? É um vídeo sem roteiro, sem preparação. É um vídeo que eu decidi gravar devido a um acontecimento que eu experienciei e que me trouxe um aprendizado muito grande e eu quis compartilhar com vocês. Então, para mim está sendo um grande desafio porque eu sempre quero saber como será as coisas, o que eu vou falar, como eu vou falar, de qual forma eu devo falar. Então, é um desafio. E eu me desafiei por dois motivos. Primeiro, para minha evolução e segundo, para compartilhar algo que aconteceu comigo e que foi de grande valor para minha evolução espiritual também. Recentemente eu gravei vários vídeos, tanto vídeos curtos quanto vídeos longos. E no momento que eu fui editar esses vídeos, 2 vídeos longos, quando eu digo longos é porque eu demoro 30 minutos, 20 minutos para gravar um vídeo longo, porque de repente eu tenho que fazer de novo e repetir uma frase, então demora. Mesmo que o vídeo fique de 7 minutos, 6 minutos, o vídeo fica longo de 20 a 30 minutos. Então, quando eu fui editar esses vídeos, 2 deles não estavam com o áudio. Quando eu percebi aquilo, eu fiquei em choque, eu fiquei assim, meu Deus, não pode ser. Por quê? Os vídeos anteriores estavam ok. E o outro vídeo, após esses 2 vídeos que deram problema, estava ok também, a imagem e o áudio. Então, eu falei, não tem como, porque esses 2 vídeos ficaram sem áudio. E aí, eu acreditei que teria uma solução, que seja um aplicativo para recuperar o áudio. Eu acreditei que ia dar certo, mesmo, e soltei. Só que depois, quando o meu esposo avaliou, testou os aplicativos, tentou de todas as formas recuperar esse áudio, não deu certo. E aí, quando meu esposo falou para mim, eu entrei em choque. Eu surtei, eu fiquei desesperada, eu comecei a me questionar por que que isso estava acontecendo. Será que é para mim desistir do canal? Será que não é para mim pôr esses vídeos no canal? Por que isso está acontecendo? E quanto mais eu falava por quê, pior eu ficava. E foi como se eu estivesse descendo uma ladeira abaixo. Quanto mais eu perguntava por que isso está acontecendo, por quê, mais eu descia essa ladeira. E aí que eu quero chegar. Eu entrei em surto por conta de uma coisa tão banal, tão idiota, que eu fico até com vergonha de estar falando. Mas eu preciso compartilhar, mesmo que seja uma coisa banal como essa, para dizer que não importa o que aconteça nas nossas vidas, tudo é aprendizado. E essa situação mais banal que me aconteceu serviu de lição. Lição para mim e para mim compartilhar com vocês. E o que eu aprendi com isso? Eu aprendi que a jornada de evolução espiritual, ela é uma avenida de mão dupla. Na mesma hora que você está no caminho da evolução espiritual, você pode pegar a outra mão contrária. E foi isso que aconteceu. Naquele momento que aquilo tudo estava acontecendo, eu me vi tão desesperada, como se tudo que eu soubesse, tudo que eu já tinha evoluído fosse por água abaixo, porque eu estava completamente desolada, sem saber o que fazer. Eu fiquei com uma mistura de sentimento, porque eu estava frustrada de ter preparado, porque só quem sabe, quem tem canal no YouTube, quem grava vídeo, sabe como funciona. Você tira aquele momento para gravar. No meu caso aqui, a gente grava na nossa casa, então meu esposo e minha filha tem que parar tudo, não pode fazer barulho enquanto eu tô gravando. A gente tem que contar com silêncio ao redor, né, nos vizinhos. Então são N variáveis envolvidas para gravar um vídeo para que ele dê certo. E aí quando você grava tudo aquilo e fica contente, de repente ele não funcionou. Então aquilo para mim me deixou muito frustrada e muito assim reflexiva, o porquê daquilo. E aí que eu quero trazer a minha reflexão após esse surto. Primeiro, eu quero dizer que o que eu aprendi, o mais importante, é não perguntar o porquê, mas o que eu preciso aprender. Quando eu fiz a pergunta, o que eu preciso aprender, a coisa mudou. Porque enquanto eu estava no porquê, por que isso está acontecendo, porque as respostas que vinham eram uma pior que a outra. É para você desistir, é porque não é para você postar isso. E foi vindo só aquela sequência de pensamentos horríveis, um mais negativo que o outro. E no momento que eu falei, tá bom, por que não tá funcionando?
não tá dando certo. Então, centelha divina, o que eu preciso aprender com essa situação? Aí veio a humildade de reconhecer que eu estou em evolução. E assim como qualquer outra pessoa, eu também vou ter os meus desafios para lidar. E foi isso que aconteceu comigo. Foi um simples obstáculo para me testar. E eu não passei no teste. E por isso eu estou compartilhando, para dizer para vocês que a jornada de quem está no caminho de evolução espiritual é uma jornada de constantes desafios, assim como de todo mundo. Mas o que difere de uma pessoa para outra é o comportamento dela diante daquele desafio. E o meu comportamento foi desesperador, porque motivo mais banal do mundo, eu surtei como se fosse a pior coisa do planeta. Ou seja, eu percebi o quanto o meu ego estava apegado àquilo. E então eu pude refletir depois, quando estava no momento que eu estava surtando ali, né, frustrada e perguntando por quê, porque eu não sentia minha centelha. Eu simplesmente, eu não sentia, eu senti que tudo que vinha ali não era ela, mas eu sabia que naquele momento, naquele jeito que eu estava, vibrando naquele sentimento, eu não ia ouvir minha centelha, porque a minha centelha vibra aqui e eu estava vibrando aqui, na frustração, na raiva daquilo ter acontecido. Então, quanto mais eu buscava a minha centelha, era em vão. Era como gritar no deserto. Ela não me ouvia. Então, quando eu mudei a pergunta, o que eu preciso aprender? Aí eu já subi. Eu senti que já maneirou. E a palavra que veio foi persistência. Se é o seu propósito, persista. Viu como mudou? Uma simples pergunta, uma simples forma de pensar muda tudo. Eu estava focando no porquê e não achava resposta. Quanto mais porquê eu fazia, menos resposta eu tinha. E quando eu mudei, o que eu preciso aprender com isso? Persistência. Não existe sucesso sem persistência, pois o fracasso só existe quando você desiste. Então, o que ia acontecer comigo? Eu ia desistir. Eu ia desistir do canal, eu ia desistir de ser terapeuta, eu ia desistir por conta de um vídeo que não deu certo. Era isso. Isso passou pela minha cabeça. Então, eu passei por esse teste para descobrir que eu preciso trabalhar a minha persistência. Se não deu certo, faça de novo. Repita quantas vezes for necessário. Persista nisso que é o seu propósito. Esse foi meu primeiro aprendizado. O segundo aprendizado foi: eu sou terapeuta? Sim, mas eu também estou humana e eu estou em evolução. Só que o meu personagem, ele se cobra em ser perfeito. Eu não posso errar, eu tenho que ser o exemplo sempre. Eu não posso errar, não posso ter esse tipo de comportamento. Então, isso também estava pesando em mim. Essa questão de querer ser a perfeita. Só que não, eu sou vulnerável como qualquer outra pessoa. Embora eu esteja já com um nível de consciência um pouco mais elevada que outras pessoas, eu estou ainda no mesmo caminho que todos estão na evolução espiritual diária. Então, além disso, eu pude identificar que eu preciso trabalhar essa sombra. Essa sombra está dentro de mim e eu não quis olhar para ela. Por isso essas coisas aconteceram, para que eu acolha e joga luz. Quando a gente joga luz, a gente passa pela catarse, a gente purifica e transforma em luz. Pode ser que isso se repita de alguma outra forma, não sei, mas eu preciso estar preparada para passar no teste. E enquanto eu não passar no teste, eu não mudo de fase. Então, gente, essas foram as minhas lições. E o que eu tenho mais importante para dizer é que tudo vai passar. Nós temos que compreender que tudo isso vai passar. O sofrimento, a alegria, tudo passa. Como Jesus disse, o meu mundo não é daqui. Jesus nos convidou a estar no mundo e não ser do mundo. Ou seja, é a gente estar aqui e não se apegar aos acontecimentos que estão passando em nossas vidas. Como eu fiz, eu me apeguei àquela situação e sofri. Eu resisti e sofri. Quanto mais você resiste, mais você sofre. Então, para você que está passando por um desafio, e eu posso dizer, gente, eu sinto vergonha de dizer que um desafio meu foi tão banal, mas eu precisava compartilhar. Eu sei que isso que eu passei não é nada, eu tenho vergonha, mas eu assumo. Não foi nada de importante, porque o que é um vídeo que estava com problema no áudio comparado com uma pessoa que recebeu um diagnóstico de uma doença, com uma pessoa que perdeu o trabalho, uma pessoa que foi traída. Enfim, quantos desafios piores existem, mas
Eu estou aqui para dizer que, independente do desafio que você está passando, ele vai passar. Ele não é eterno. Um dia vai passar, porque tudo passa. E foi isso que eu fiz. Eu compreendi que aquilo ia passar. Aquele momento ia passar. E tanto é que aquele momento de raiva, de frustração, de desespero passou. E eu voltei para minha paz interior. Eu busquei, é lógico, na meditação, voltar para o meu centro, voltar para quem eu sou e me desapegar daquela situação que me tirou toda a paz naquele momento. Mas foi necessário para que eu pudesse evoluir e pudesse compartilhar com vocês esse momento de acolher o seu desafio, seja qual for, seja um luto, seja uma traição, seja uma doença, seja o que for, até mesmo um diagnóstico de morte que você tem 3 meses de vida, não importa, qualquer coisa vai passar. Mas o médico disse que eu tenho 3 meses de vida, Suiane, eu vou morrer. O seu corpo físico vai morrer, você não, você é eterno. É isso que a gente tem que interiorizar. Nós somos seres eternos e não somos desse mundo, nós estamos aqui de passagem. Então nós temos que viver desapegados do que nos acontece. Se aconteceu algo, acolhe, não pergunte por quê, mas o que eu preciso aprender com isso? E ponto final. Mas lá na frente você pode entender o que aconteceu lá atrás, mas não pergunte por quê. Essa foi a minha lição mais importante. E sim, o que eu preciso aprender? Depois disso, mentalize. Tudo vai passar. Nós não somos desse mundo. Nós estamos nesse mundo para evoluir, para aprender a desapegar, a confiar naquele que tudo sabe, a confiar e entregar nas mãos da nossa centelha divina, que sabe o que é melhor para nós. Então é isso, gente. Esse vídeo foi muito diferente, muito desafiador. Eu espero que tenha dado certo, que tenha sido proveitoso para você identificar quais são as suas sombras e trabalhar e agradecer a catarse que está por trás disso tudo, porque quando você traz essa sombra para a luz, para a superfície, você purifica e assim você se ilumina ainda mais. Então agradeça o processo que você está passando, embora seja desafiador agradecer, porque eu não agradeci em nenhum momento esse desafio que eu passei, mas eu pude identificar essa situação do apego, do meu perfeccionismo, da minha dificuldade em repetir algo e eu quis compartilhar com vocês e eu espero que tenha ajudado vocês a passarem por esse momento, né, por essa sombra, por esse desafio que você possa estar passando e acolha e viva esse desafio na certeza de que ele vai passar e o melhor vai acontecer para a sua evolução espiritual, porque é para isso que nós estamos aqui, para evoluir. Então é isso, gente. Eu espero que esse vídeo tenha contribuído para a sua evolução espiritual. E se você gostou, me ajude dando o like e me ajude compartilhando com mais pessoas. E se fizer sentido para você, se inscreva no canal também. Obrigada por assistir. Um grande beijo e tchau, tchau.